A guerra é a higiene do mundo. Disse ele, Filippo Tommaso Marinetti, italiano, artista, homem que publicou o Manifesto Futurista em 1909. Você sabe do que se trata o Manifesto Futurista? Ou melhor, sabe do que se trata a vanguarda europeia do futurismo? Se a resposta for não, meu nome é Stephanie Lira e sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Se a resposta for sim, meu nome continua sendo Stephanie Lira e continua sendo bem-vinda no meu vídeo. Vai ter muita curiosidade que tenho certeza que alguma delas você não sabia. Enfim, o futurismo. O futurismo trata-se de uma vanguarda europeia que foi oficializada em 1909 com a publicação do Manifesto Futurista por Filippo Tommaso Marinetti, que apesar de italiano fez essa publicação desse manifesto na França, afinal de contas lá era o grande epicentro das belas artes. O futurismo trata-se de um movimento completamente voraz, sabe? Uma chama interior, um fulgor muito grande. Eles realmente acreditavam que a guerra era a higiene do mundo. Eles tinham um amor à guerra, à militarização, um patriotismo, um amor à velocidade da máquina, ao fogo, ao ferro. Eles detestavam tudo que remetesse ao passado. Então museus, bibliotecas, tudo era motivo de ser uma raiva, de ter um rancor por isso. Eles também materializavam as palavras através de onomatopeias. Então, por exemplo, aqueles zum, pá, patum, tss, pá. Tudo isso era utilizado pelos futuristas. Era uma coisa de louco, assim, eles queriam romper com todos os estilos estéticos que já tinham sido anteriormente cultuados e admirados. Era uma galera muito louca que fazia cada coisa absurda. O movimento futurista era um movimento artístico, cultural, um movimento literário que se espalhou assim, com uma rapidez quase tão veloz quanto a velocidade que eles cultuavam por toda a Europa. Então, vários artistas, eles compactuavam com essa ideia dos futuristas e botavam fé nesse movimento. Mas existem alguns principais expoentes que podem ser citados, como por exemplo o caso da Valentine de Saint-Point. Trata-se de uma bailarina, uma dançarina, que é pioneira no movimento. Ela rascunhava, ela desenhava todas as suas danças e mexia muito com panos, com tecidos. E como falar do movimento se não estudando o próprio movimento? Não é mesmo? Então ela brincava com essa questão desse movimento, ela usava panos, tecidos, usava luz e sombra, reflexos, era uma coisa assim sensacional. Mas podemos citar também Filippo Tommaso Marinetti, que é o próprio autor do Manifesto Futurista, ele era poeta, escritor, Umberto Boccioni, que era pintor. Eu tô lendo aqui porque é uns nomes muito difíceis. Carlo Carra, que também era pintor, Giacomo Balla. E também existe o Luigi Russolo, que era músico. Esse cara foi um cara que revolucionou, quer dizer, todos revolucionaram, né? Essa era a ideia, revolucionar mesmo. Mas esse cara, ele era músico. Então ele criou... meio que ele revolucionou a história da música com isso. Ele criou uma máquina onde as pessoas, qualquer um podia tocar e produzir sons, então era tipo umas formas geométricas com uma manivela e eles iam rodando e ia saindo os ruídos do meio urbano, então tipo, sabe, um som muito, um estrondo, sabe? Uma coisa que não é agradável, não saía nenhuma melodia, nenhuma música, uma canção, mas era aquilo que agradava aos futuristas, o barulho da cidade, porque aquela era a inovação, essa era a revolução, entendeu? E é muito engraçado porque esses caras, o que eles detestavam? Detestavam tudo que remetesse ao passado. Então eles detestavam museus, bibliotecas, só que hoje em dia, depois de tanto tempo, onde foram parar as obras deles?
onde estão as pinturas, as imagens, onde estão os roteiros de teatro, onde estão as máquinas, os instrumentos musicais, todas elas estão no museu. É até um pouco engraçado falar, mas triste também. Eu vou deixar passando aqui umas fotos, algumas imagens pra gente ter uma noção de como que funcionava, como que era esse meio artístico e essas esculturas, essas pinturas, a música, o som. Não teve apenas um manifesto, na verdade tiveram vários. Não foi só o inicial, que era para dar abertura ao movimento, mas dentre eles podemos citar o Manifesto Técnico da Pintura Futurista, que foi publicado em 1911. Deixa eu ler aqui que é melhor para não me perder nos nomes. Guerra, a única higiene, o prazer de ser vaiado. Publicado em 1911, o Manifesto do Teatro das Variedades, publicado em 1913, o Manifesto da Luxúria. Acho que esse também pode ser encontrado como o Manifesto da Mulher Futurista, escrito pela Valentina de Saint-Point, em 1913. Então, assim, temos embasamento. Pena que tá numa língua que não é portuguesa. Eu não encontrei traduzido, mas se alguém encontrar, por favor, comenta aqui embaixo. Mas então, a proposta dos futuristas era exatamente isso, romper com toda a estética que já tinha sido cultuada antes, venerada, os padrões artísticos e criar, revolucionar, radicalizar todos os conceitos possíveis. E essa radicalização não era só na ideia, por exemplo, eles criaram no teatro peças pílulas, peças sínteses que duravam entre 30 segundos. Imagina, uma peça de teatro super rápida. E não era só na ideia, eles também puseram em prática. Criaram os ceratas, acho que é assim que chama, que eram como se fossem saraus, que quase sempre acabava numa porradaria, numa briga, numa polêmica. Os futuristas, eles eram tão amantes dessa ideia de revolucionar que, por exemplo, nas apresentações deles, eles queriam revolucionar até as palmas. Eles não queriam ser aplaudidos de pé como os artistas anteriores. Eles queriam ser vaiados, eles queriam causar o caos mesmo, a destruição. Tanto que existiam apresentações que eles jogavam excrementos na plateia, eles ridicularizavam, banalizavam o público deles. Então era uma coisa assim, muito absurda. Mas, enfim, foi isso. Tentei explicar brevemente como que foi, como é que se deu esse movimento futurista, tudo o que você precisava saber para ter uma ideia e uma chama de curiosidade para procurar mais na internet sobre o movimento, ou com seus professores de teatro, professores de literatura e por aí vai. Mas e você? O que você achou desse movimento muito louco, né? Você concorda com eles? Concordando ou não, dá pra ter uma inspiração e fazer várias obras legais inspiradas nesse movimento, né? Bom, meu nome é Stephanie Lira e eu apresentei pra vocês o Movimento Futurista. Espero que vocês tenham gostado, deixa um like, compartilha e comenta, por favor. É isso, galera, e até mais!